Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha sem spoilers de um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei e que eu fiquei encantada com a história, que é Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond. Esse livro que inclusive faz parte do selo Romances de Hoje da editora Arqueiro. Selo esse que eu faço coleção e que inclusive eu já falei com vocês mais detalhadamente em outro vídeo e eu vou deixar aqui no card de informações, vai lá conferir. Mas antes de eu falar com vocês do que seria esse livro e qual foi a minha experiência de leitura e minha opinião, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois além de resenhas fazemos unboxings, listas, enfim. Se você gosta desse assunto, você vê o canal certo. Já também me segue nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, estou com Pets e Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora pra resenha. Bom, esse foi o livro lido no mês de março com o Clube de Leitura da Ju. Faço o meu convite, se você quer ler livros que aquecem o coraçãozinho, aqui na descrição vai estar o Instagram do clube, vai lá verificar como fazer parte desse clube. E a gente tem quem? A Lucy Diamond, que é uma das minhas autoras favoritas do selo de romances de hoje da Arqueiro, que ela sempre traz nos seus livros não só um personagem principal, mas geralmente 2 ou 3 mulheres, onde as vidas delas vão ser conectadas de alguma forma, fazendo com que a leitura fique extremamente fluida, pois temos a troca de narradores a cada capítulo. E aqui, Uma Noite na Itália, a gente vai ter 3 mulheres, onde algo em comum vai as conectá-las, que é a aula de italiano, a língua italiana. Então, nós somos apresentados a Ana, uma jornalista de 32 anos, e ela tem algo na sua história onde tira o sono dela, quer descobrir, afinal de contas, quem é o pai da Ana. Ela nunca soube quem era o pai dela, a mãe nunca comentou sobre, a mãe foi mãe solo desde a infância, ela nunca teve um sinal, um vislumbre de quem poderia ser esse pai, ou seja, ela não sabe se o pai tá vivo, ela nem sabe o nome, nem de onde veio. Mas teve um determinado dia onde sua avó acabou soltando uma certa informação que fez a Ana tentar conectar determinados pontos e chegou à conclusão que possivelmente o pai da Ana seria um italiano que a sua mãe conheceu em uma viagem há 32 anos atrás para a Itália. E aí essa informaçãozinha para ela embarcar em uma aventura nessa busca pelo pai dela. Mas se o pai dela é talvez italiano, ela vai precisar aprender a se comunicar com esse possível pai. Então ela vai entrar em um curso de italiano. Em paralelo, a gente vai ter a história da Catherine. Catherine já está lá pelos seus 48 anos. Ela tem um relacionamento de um casamento há mais de 20 anos. Os gêmeos completaram 18 anos e estão embarcando para a faculdade. E ela vai chegar naquele momento onde o ninho fica vazio, vamos dizer assim, né? Porque os filhos, ela teve eles muito cedo. Quando ela estava na época da faculdade, ela teve que abandonar a faculdade para ter dedicação exclusiva, né? Para criar os gêmeos, cuidar na casa, e o marido foi o provedor do lar. E passou-se então esses 18 anos, onde ela teve essa vidinha dela focada principalmente na criação dos gêmeos, e os gêmeos vão então até a faculdade. Algo vai acontecer na vida da Catherine que vai dar um grande 180 graus. Tudo vai mudar da noite para o dia e ela vai então se ver em um certo dilema onde ela vai querer, de certa forma, conhecer coisas novas. E aí então ela vai embarcar nesse desafio de, por que não, estudar uma nova língua. E ela vai ver a oportunidade de fazer um curso de italiano. E por fim, a outra personagem principal vai ser a Sophie. A Sophie, ela mora na Itália há mais de 8 anos, ela não vê seus pais nem seus parentes, somente pelo Facebook. Ela tem um blog de viagens, onde ela fala um pouco sobre a rotina dela, desses anos como mochileira, fazendo viagens ao redor do mundo todo. E ela, de certa forma, vai estar lá passando a sua vida na Itália, onde ela ganha uma notícia que vai ter que fazer com que ela saia às pressas do país que ela está para retornar na cidade natal dela. E ela vai ver que essa determinada situação vai precisar que ela fique um pouco mais de tempo
quase que ela vai precisar criar raízes novamente na cidade natal dela. E aí ela vê a oportunidade de um emprego temporário de alguns meses, que é dando aula em um curso de italiano. Então sim, a Sophie vai ser a professora do curso de italiano que tanto a Catherine quanto a Anna vão fazer. Elas vão começar a essas aulas e essa amizade vai surgir entre elas, mas não somente entre elas, como os personagens que irão surgir, que são alunos desse curso de italiano. Cada um com uma personalidade diferente e que vai fazer a gente gostar muito desse clima de conhecer pessoas novas, conhecer uma língua nova, enfim. A premissa principal do livro seria essa, lembrando que os livros que fazem parte desse selo Romances de Hoje da Editora Arqueiro são livros onde a gente vai ter geralmente as mulheres se redescobrindo em uma nova profissão ou se valorizando, ou tendo um processo de redescoberta, enfim, de empoderamento, e esse livro não deixa a desejar nesse quesito. Cada uma aqui vai ter uma história diferente e essa história não deixa nada a desejar, vai trazer esses assuntos à tona, onde determinada personagem vai se redescobrir em uma determinada profissão, vai ter outra que vai dar valor mais à vida dela, outra vai dar valor à família e, enfim, gente, é uma grande mistura de sentimentos e descobertas a cada página que passa aqui. E eu não vou comentar muito sobre a premissa do livro e até indico que você não procure tantas resenhas assim, ou sinopses, etc., porque tem determinadas coisas que acontecem logo no início desse livro que vai impactar demais a experiência de leitura. E olha como foi a minha experiência de leitura. Acho que aqui já resume bastante como esse livro conversou comigo e me impactou em determinados pontos aqui, tanto quanto a Anna, tanto com a Catherine ou com a Sophie. Cada uma me trouxe, de certa forma, um aprofundamento para a minha vida, uma reflexão ou aquela sensação de coração quentinho. O que eu posso dizer para vocês é que foi uma história muito imersiva e que foi difícil, inclusive, de seguir as metas do clube, porque esse livro, como eu comentei anteriormente, cada capítulo vai ter uma narração, ou seja, ou vai ser a Sophie, ou a Catherine, ou a Anna. E às vezes parou em um acontecimento extremamente intenso, um clímax, lá na história da Anna, por exemplo, e aí vai vir a Sophie, aí vai vir a Catherine, só pra depois vir o capítulo da Anna. Ou seja, tu fica amarrado, porque tu quer saber, afinal de contas, o que aconteceu na vida dela. Aí vai acontecendo outro acontecimento em cima, e aí outro, e quando tu viu, acabou o livro. Foi realmente difícil me segurar para manter as metas do clube de leitura da Ju, mas eu mantive. Mas sem dúvida alguma, se eu não tivesse lido com o clube, esse livro eu teria lido, sei lá, em 2 dias no máximo, porque é extremamente fluido, cheio de reviravoltas, vários plots, e realmente eu senti muita raiva dos personagens. Inclusive eu fiz um Reels brincando com isso. Inclusive, não só passei raiva com os personagens, mas também já adianto pra vocês que teremos muitos personagens. Então a minha dica é: pega uma canetinha, um papel ou no bloco de celular e anota os personagens que vão surgindo nessa história, porque se não me engano é mais de 40. Então eu fiz até um Reels brincando com a quantidade de personagens aqui. Mas enfim, pra mim foi extremamente fluido, imersiva, eu amei a história, eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu tava pensando entre dar 4,5 a 5, mas foi uma história que eu largava o livro e eu ficava pensando, sabe? Tipo, eu parava porque eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, e eu ficava matutando essa história na minha cabeça. Então foi uma história que realmente fez ficar na minha cabeça e que eu duvido que eu vá esquecer dela até o final do ano. Então eu acho que quando uma história me marca demais, ela merece 5 estrelas pela experiência de leitura. Então essa foi a minha indicação para vocês, mais um livro lido do selo do Romances de Hoje da Arqueiro. Caso você queira saber mais sobre outras resenhas desse selo, tem uma playlist que eu vou ver se eu lembro de deixar na descrição, só dos selos Romances de Hoje da Editora Arqueiro, tá? Então vai lá conferir. Essa foi a dica de hoje, até o próximo vídeo, tchau!